Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando vai fazer, né, o parágrafo é que deve ser deixado um pequeno espaço entre o início da linha e o início da sua frase, ok? Não se começa o parágrafo do iniciozinho da linha não, tá? E, claro, sempre é bom lembrar que a frase deve se iniciar com letra maiúscula, ok? Vamos à primeira parte do nosso parágrafo. O parágrafo já está pronto aqui, mas eu vou colando ele por partes e vou explicando. A primeira parte que eu trago é essa aqui, né? Essa aqui que trata da seguinte questão. Eu começo dizendo: quando pensamos acerca da democratização do acesso ao cinema, é comum que lembremos dos preços nesses ambientes, uma vez que não são baixos. Quando eu começo com uma frase dessa, eu estou remetendo ao quê? A tese que eu defendo, que fala de quê? A questão financeira influencia, logicamente, nessa questão do acesso ao cinema, e aí eu não discordo disso, pelo contrário, eu reforço na primeira linha. Contudo, eu pego, né, uma segunda linha para falar sobre o quê? Para falar que não apenas essa questão dos ingressos serem caros ou dos lanches serem muito caros são empecilho, né? E aí eu digo, contudo, ou seja, ao contrário do que eu falei anteriormente, é preciso considerar um outro fator que influencia sobremaneira. Sobremaneira significa muito, bastante. E o que é esse fator? A centralização das salas de cinema. E aí, como assim? Elas se concentram onde? E aí logo em seguida eu explico, tendo em vista a maioria se fixar nos centros urbanos, ok? E aí a pessoa lê essa segunda frase e diz: sim, mas por que os cinemas estarem em centros urbanos se apresenta como um fator que influencia nesse acesso ao cinema? Aí é onde aparece a minha terceira frase, né? E aí eu trago o dado estatístico que está lá no texto 3, tá bom? Vamos lá, vamos pegar até aqui. Vamos pegar até aqui, tá? Aí a gente vai, cola. Depois de ponto final, eu sempre uso letra maiúscula. Pegando o dado estatístico que está presente no texto 3, me apropriando dele e botando na minha dissertação, eu coloco como terceira linha do meu parágrafo de desenvolvimento do argumento que, em 1975, por exemplo, 80% das salas de cinema estavam nas cidades do interior. No entanto, hoje, a maioria das salas se situa nos centros urbanos, em razão da maior concentração de renda nesses locais. Maior, tá? E aí, o que essa terceira parte tem a ver com a segunda? Tem a ver que ele está trazendo o dado estatístico que comprova que há uma centralização de salas de cinema, uma vez que em uma época você teve 80% das salas, ou seja, a maioria das salas, em cidades do interior, e depois você tem uma reviravolta, né, que hoje a maioria dessas salas não está mais no interior, né, mas se concentra nos centros urbanos, ou seja, elas basicamente se juntaram no mesmo lugar, né, por isso que a gente fala que é uma centralização, beleza?
Aí a gente pode até pensar, tá, mas por que que houve essa reviravolta? Por que que essas salas de cinema saíram das cidades do interior majoritariamente e foram para os centros urbanos? Aí vem a explicação logo em seguida. Em razão da maior concentração de renda nesses locais, ou seja, seria mais lucrativo concentrar essas salas de cinema nos centros urbanos do que no interior, porque lá no centro urbano tem mais dinheiro e, consequentemente, rende mais dinheiro para a indústria cinematográfica, ok? Aí vamos dar continuidade a respeito disso. O que que eu faço com esse dado, né? De que havia 80% em 75 e hoje você tem uma concentração nos centros urbanos. Que conclusão eu posso tirar a partir dessa informação que eu trouxe, que está presente lá no texto 3? Aí vem a continuação da minha frase, certo? Vamos lá. Aí eu vou pegar mais essas duas linhas. Tá? Tô fazendo aqui por parte para ficar bem explicativo e mostrar que uma parte está associada à outra, tá? Lembrando sempre que o texto é uma unidade em que todas as partes estão unidas em prol de um objetivo comum, que é qual? A defesa do ponto de vista, que é a democratização do acesso ao cinema, vai além das questões financeiras. Em outras palavras, a questão financeira influencia, mas não apenas, existem outros fatores que influenciam. E aí, um outro fator que eu trago de influência nesse acesso, né, nessa democratização, é a questão da centralização. E aí, esse parágrafo tem o objetivo de desenvolver esse argumento que eu trago. Aí, ó. Vamos ler de novo do início? Em 1975, por exemplo, 80% das salas de cinema estavam nas cidades do interior. No entanto, hoje, a maioria das salas se situa nos centros urbanos, em razão da maior concentração de renda nesses locais. E aí, qual é a conclusão que eu posso chegar, né, para essa transposição do interior para a cidade? Por que que isso aconteceu? Né? E quais as consequências disso? O que já evidencia uma exclusão da população de menor poder aquisitivo. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão porque houve um deslocamento das salas de cinema para locais mais ricos. E aí, quando você tira esse acesso e concentra em locais mais ricos, o que acontece com os locais mais pobres? Eles perdem o acesso, né? Ou seja, houve uma exclusão da população de menor poder aquisitivo. E, além disso, distanciou-se, né, brasileiros que moram em regiões mais distantes de centros desse tipo de entretenimento, uma vez que não apenas as pessoas com menor poder aquisitivo foram impedidas de ter acesso ao cinema, né? Também as pessoas que moram em regiões mais distantes foram impedidas, né? Embora elas tenham dinheiro, né? Que o fator financeiro não seja empecilho para elas, o fator geográfico, a distância, pode sim ser um fator de exclusão social, né? Então, aqui eu reforço ainda mais a minha tese de que o acesso ao cinema não é apenas uma questão financeira, mas pode haver também uma questão geográfica envolvida que dificulta o acesso a esse tipo de entretenimento. Então, vejam que o meu comentário aqui nessas duas últimas linhas são uma conclusão que eu cheguei a partir da informação que eu trouxe aqui mais em cima, beleza? É importante que vocês saibam que o dado estatístico por ele mesmo, ele não tem muita fundamentação, né? É sempre preciso lembrar, quando a gente usa um número, um percentual, que existe uma explicação para que aquele número seja aquele e não outro. E é exatamente aí que você tem uma pessoa que tem um domínio discursivo, né? Que tem um domínio de produção textual, porque aquela pessoa que, além de trazer o dado estatístico, ela sabe interpretar esse dado, né? Sabe como esse dado se formou dessa maneira e, além disso, consegue fazer um julgamento
desse dado. Aí, continuando. Vou usar mais um dado estatístico que está presente lá no texto 3, beleza, gente? Que é esse dado aqui, ó, que fala que 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente e que dentro desses 88%, apenas 19% vão a cinema, certo? E aí, continuando, a gente tem o quê? De forma que, embora 88% dos espectadores assistam regularmente a filmes na TV, olha aqui a inserção do dado que está lá no texto 3, apenas 19% desse percentual frequenta salas de cinema. Ó, aqui, ó, mais um dado presente lá no texto 3. E aí, qual a interpretação que eu tenho a partir dessas informações estatísticas que eu trago? Isso pode demonstrar, né, o que pode demonstrar disparidade do acesso entre o conteúdo veiculado pela TV em detrimento ao veiculado pelo cinema. E por que existe essa disparidade? Porque é muito mais fácil você encontrar, na maioria dos lares brasileiros, uma TV do que a população encontrar uma sala de cinema. Ou seja, eu uso o meu conhecimento de mundo para usar o dado estatístico a meu favor e defender mais uma vez o meu ponto de vista de que não é apenas uma questão financeira, mas também uma questão de centralização das salas de cinema. Ok? E aí, nessa comparação entre TV e cinema, fica ainda mais claro o meu objetivo. Depois que eu fiz isso aqui, né, eu trago o encerramento do meu parágrafo. E aí, em outras palavras, a má distribuição das salas de cinema se apresenta como empecilho para a democratização do seu acesso. Ou seja, as últimas duas linhas do meu parágrafo servem de resumo para tudo que foi discutido nele, né? Aí você pode perguntar, mas professora, por que a senhora simplesmente não bota isso aqui, já resolve a questão e ainda economiza linha? Por um motivo muito simples. Isso aqui é o resumo, mas o que vai fazer com que meu texto seja realmente bom é isso tudo aqui que vem antes. Por quê? É a explicação, é o momento que eu tenho para mostrar para o meu leitor que esse meu argumento é plausível, usando de dados estatísticos e de conhecimento de mundo para convencê-lo que o meu argumento é verdadeiro. Sem toda essa parte anterior, essa última parte aqui não seria, né, nem um pouco aceitável, no sentido de que eu não iria explicar o porquê do meu pensamento. Beleza? Pronto. Aí o que que a gente vai fazer? Vamos relacionar isso tudo? Vamos lá. Primeira linha está relacionada com a questão financeira. Ok. Segunda linha extrapola a questão financeira, conforme está aqui na minha tese, né? Eu digo que esse é um fator que influencia, mas não o único. E aí, a terceira linha, que é meio grande, né? A terceira frase, que é meio grande, é a explicação de que esse fator aqui, que é a centralização das salas de cinema, se apresenta como um problema, tá? E aí, é justamente nesse ponto da explicação que eu trago o dado estatístico. Veja que o dado estatístico está a serviço do meu argumento, que está a serviço da minha tese, certo? Ele está completamente integrado, de modo que eu não posso retirar isso sem prejudicar o meu parágrafo como um todo, tá certo? E aí eu encerro o meu parágrafo reforçando o que eu tinha dito desde o início, beleza? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês.
Eu quero deixar muito claro que o argumento estatístico, ele tem uma força muito grande, sem sombra de dúvida, mas ele só é realmente bem aplicado e dá peso à sua argumentação quando ele está completamente integrado ao ponto de vista que você coloca, né? Não adianta você pegar o dado estatístico, jogar lá e achar que ele vai se explicar, né, por ele mesmo. Não vai. Sempre que você colocar um dado estatístico, é de extrema importância que você explique esse dado e mostre que esse dado te leva a pensar de uma maneira que reforça o ponto de vista que você está adotando no seu texto, tá bom? Nunca esqueça disso. Pegou o dado estatístico, comenta o dado estatístico e relaciona com o ponto de vista que está sendo defendido. Ok, gente, é isso. Espero tê-los ajudado. Fiquem em casa, se cuidem, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Beleza? Beijos e até a próxima.